Muito bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais uma manhã, mais um dia, novo dia na presença dEle. Hoje, dia 8 de abril de 2019, e pela misericórdia do Senhor, pelo amor dEle, mais um dia Ele nos desperta, mais um dia Ele nos dá de vida, mais um dia que nós precisamos ser gratos por tudo que Ele está fazendo por nós, porque se estamos aqui hoje, essa manhã, se estamos aqui nesse momento falando com cada um de vocês, se estamos aqui particularmente falando, pensando, ouvindo, vendo, é porque Ele assim nos permite essa manhã fazer isso. E glória a Deus por isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Então hoje, dia 8 de março de 2019, quero dizer que eu estou aqui simplesmente para dizer para meu Deus e meu Senhor Jesus e Espírito Santo, muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, que o Senhor tem me ajudado, tem me guardado. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter guardado meu sono, ter guardado meu lar mais uma noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradeço, meu Deus, e te peço somente uma coisa, que a Tua presença venha estar comigo por mais esse dia, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Pois bem, amados, então vamos orar ao Senhor, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Ó Senhor, nessa manhã, Pai, venha me ajudar, Pai, venha me ajudar, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor. Venha me ajudar, Senhor, a compreender a Tua palavra, Senhor. Senhor, que eu possa guardar a Tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, que eu venha guardar a Tua palavra no meu coração, para que o temor, Senhor, venha nascer no meu coração. O amor, o respeito, Senhor. O respeito, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. A fidelidade no meu coração em Te servir, Pai. No nome de Jesus, nessa manhã eu te peço isso, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Somente isso que eu te peço, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Pai. E muito obrigado por tudo, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, e fala comigo nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. E eu determino que a minha vida vai ser uma bênção nos Teus caminhos, Pai. Eu determino a vitória, determino, Senhor, a vitória da minha vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu terei a Tua mente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Entre na minha vida, entre na minha casa, entre no meu lar. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a gente vai estar lendo aqui hoje, ó. Vamos estar lendo aqui, então, dia 8. Juízes, capítulos 5 e 6, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assim diz. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó Rei, dá ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Deus, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotearam, até as nuvens gotearam água. Os montes se derreteram diante do Senhor,
e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangrar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos e percorrerem os que andavam por veredas, iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava à porta. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os cavaleiros sobre jumentas brancas, que vos assenteis em juízo e que andeis pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta-te, desperta-te, Débora, desperta-te, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e levanta-te, presos, teus prisioneiros, tu, filhos de Abinão. Então o Senhor fez dormir sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amalaque. Após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e de Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os prisioneiros de Issacar foram com Débora, como Issacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais, para ouvires os bandidos dos rebanhos. Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão e Dan, porque se deteves em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Aleluia, Jesus. Vieram e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra a Síria. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisastes, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos
se despedaçaram pelo galopar e o galopar dos valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Sinceramente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja as mulheres de Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou Sisera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sisera olhava pela janela e exclamava pela grande: Por que tardaram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam. Até ela respondia a si mesma: porventura não acharia? E repartiram os espojos, uma ou duas moças a cada homem. Para Sisera despojos de várias cores, de bordados de ambas as ambas, para os pescoços do despojo. Assim o Senhor despedaçam todos os teus inimigos. Porém os que o amam estejam como o sol quando sai a sua força. E sossegou a terra 40 anos. Aleluia, Jesus. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra. Até chegaram a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com o seu gado e tenda, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para possuir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão,
eu vos livrei da mão dos midianitas, não, dos egípcios, e da mão de todo quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, se o Senhor meu... Respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia, Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse, amém. E ele disse, ai, Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas, és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos, deu uma efa de farinha, a carne pôs no alfate, num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, ele o apresentou. Porém o anjo do Senhor disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha verde, e verte o caldo. Assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então a carne e os bolos asmos, o anjo do Senhor, a penha. Então caiu fogo da penha e consumiu os bolos asmos e o Senhor, a carne e os bolos asmos.
e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor Paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, tendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez-lo de noite. Aleluia, Jesus. E levantando, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé, cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livraz-lo-ei vós? Qualquer que ele contender ainda esta manhã será morto. E se é Deus por si mesmo, contenda. Pois derribaram seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisritas se juntaram após ele. Aleluia. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o velo de lã e seu orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Assim sucedeu, porque
Ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo e do carvalho e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura, só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, amados irmãos, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Mais um dia Ele nos ajudou, mais um dia Ele nos amparou, a leitura da palavra dEle, graças a Deus por isso. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, ó Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por mais esse momento na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse momento lendo a Tua palavra, Senhor. Por mais esse momento, o Senhor está mudando, transformando a minha vida, Senhor. Ó Senhor, que o meu dia venha ser um dia nas Tuas mãos, Senhor. Uma bênção, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Ó Senhor, prepara o meu dia segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus. A única coisa que eu te peço é que o Senhor me dê força, me dê ânimo, Senhor. Renove a minha fé, Senhor, a cada momento, Senhor. Não deixe nada abalar a minha fé no dia de hoje, Pai. No nome de Jesus, Pai. Pai, me ajuda, Senhor. Guarda os meus caminhos, guarda os meus passos, guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração, Senhor. Guarda tudo, Senhor. Protege, Senhor, embaixo das Tuas asas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã eu te peço, meu Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus. E muito obrigado por tudo e por todos nessa manhã. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus.